vem logo a febre, né? Ela nos prostra e ela diz para a gente poder descansar, para concentrar as energias para combater a doença, né? Imagine se eu tomo um antitérmico, eu vou jogar futebol, vou gastar energia jogando futebol e não vou ajudar meu organismo a reagir. Então, esse momento que a gente está vivendo, que é um momento que já vinha de uma recuperação da demanda de petróleo pós-pandemia, que na pandemia, você se lembra, teve dias que a demanda por petróleo caiu a menos de 50% do que era naturalmente. E na média do ano ficou 9% abaixo do consumo no ano anterior. Isso provocou o desligamento de algumas zonas produtoras, né? Petróleo abaixo de $10 o barril, você não podia pagar para produzir. Tem áreas que produzem a $50 o custo de cada barril, a 60, então essas áreas foram desligadas. E o que aconteceu? Quando veio a retomada econômica, a demanda ficou acima da oferta e os estoques começam a baixar, porque a regulação se dá por estoque. Quando os agentes econômicos veem o estoque baixando, já prevêem uma falta. E aí, Eduardo, quando falta o produto, aí não tem tabelamento, não tem nada, porque aí se cria um mercado, né, que a gente costuma falar de mercado negro para substâncias, para equipar produtos que faltam em determinado mercado, e aí é um descontrole total. Aí poderia ter posto cobrando R$ 20 no litro de gasolina, porque está em falta e alguém disposto a pagar. Então, eu acho que a questão do suprimento, que é fundamental, e para garantir o suprimento, essa variação do preço de mercado, baseado em oferta e demanda mundial, ela vai fazer com que essa demanda caia um pouquinho, porque o preço está mais alto. Tem impacto na economia, sim, infelizmente, mas a gente está vivendo uma guerra, um momento de maior volatilidade nos últimos 60 anos. Então, a gente também incentiva os produtores a retomarem aqueles campos que foram desligados. Isso demora um pouquinho de tempo. Então, nada no curtíssimo prazo. Amanhã não tem nada resolvido, nem no horizonte de um mês. Mas tendo uma sinalização, com aumento de oferta, redução de demanda, aí você trazendo para o equilíbrio, os preços vão começar a cair e aí, ao longo do tempo. No momento, eu concordo contigo, o que tem que ser feito são ações específicas naqueles mais vulneráveis, né? Eu acho que o governo brasileiro, aí o Congresso e a própria Executivo têm discutido isso. É subsidiar o gás de cozinha para a população mais pobre, aumentar, até dar, né? Para o motorista que ganha vida aí no Uber, no táxi, ter um subsídio para ele também, para ele comprar mais barato, e aí você protege a camada mais afetada da população e que vive disso. Agora, não tem que dar subsídio para o iate de alguém, para a lancha, para o SUV de luxo, quer dizer, isso aí, por isso que o subsídio generalizado, ele é injusto. Eu acho que o mais efetivo e que fica mais barato, já que não existe almoço grátis, né? Alguém vai pagar, quando o governo paga, ele desloca dinheiro de alguma necessidade para outra. Então, eu acho que para atender os mais vulneráveis é o mais efetivo, é o mais barato e é o mais justo também. Nós estamos conversando com Eberaldo Almeida, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. A Sônia Blota por aqui. Doutor Eberaldo, eu gostaria de repetir uma pergunta que eu fiz para o economista Marcos Lisboa há pouco. Na Europa falam em aumentar temporariamente os impostos das grandes produtoras. Seria uma boa opção para o Brasil, para ajudar os mais necessitados, como caminhoneiros, transportadores, enfim, gente que depende disso para viver, para sobreviver? A grande questão é o seguinte: quando você taxa a produção, você desincentiva o investimento, né? E a gente está num momento que a gente tem que trazer mais produção para baixar o preço, né? Então, acontece exatamente o contrário. A gente estava falando, por exemplo, da questão de preços de combustíveis, e o Eduardo está correto, o Brasil está no meio ali da pirâmide, a gente tem um gráfico que a gente pode até mandar para vocês. A gasolina mais barata do mundo é a da Venezuela, né? A Venezuela está deitada sobre as maiores reservas do mundo, né? Poucos sabem, mas as reservas venezuelanas são maiores do que a da Arábia Saudita. Mas a produção venezuelana está em torno de 740 mil barris, que é um quarto da produção brasileira e é um sexto do que já foi um dia, né? Por que isso aconteceu, né? É exatamente porque quando você começa a punir a produção, os investimentos são afugentados dali e você acaba descendo o seu nível de produção, né? Quando o interessante seria exatamente o contrário. Então, a taxação da produção é um exemplo contraproducente. Hoje, a gasolina, por exemplo, um terço do preço da gasolina, de fato, é o que cobra o produtor, é o preço na refinaria. O resto são tributos, é a parcela do etanol, que é adicionado em 27%, e que o etanol
como produto, ele é um pouco mais caro do que a gasolina, apesar de nos postos você ver mais barato, porque os impostos sobre ele são menores do que os impostos sobre a gasolina. Então, dá esse resultado final. Ou seja, taxar o investimento produtivo que vai gerar mais produção, que vai fazer baixar o preço, isso é contraproducente. Senhor Eberaldo, o senhor falou, e eu acho que faz sentido, mas é um argumento, eu vou rebater 2 argumentos aqui para o senhor dar argumentos de novo, né? Para que a gente engate na conversa. O senhor falou, e eu já li isso hoje, quando você aumenta a gasolina, você subsidia, quando você subsidia todo mundo, você subsidia o rico que tem SUV, o iate, o jet ski, e etc. e tal, né? Aqueles que não precisam do subsídio. E isso, evidentemente, que é uma distorção. E quando sobe o diesel 25%? Quando sobe o diesel 25%, você está em cadeia, em tudo, absolutamente tudo, do ônibus, do transporte coletivo ao chiclete, vai aumentar tudo. Porque aumenta no frete, porque aumenta. E ontem a gente entrevistou aqui a Associação de Transportes de Carga e eles vão passar integralmente 25% a mais. Ok, 25% agora. A culpa da guerra começou faz 15 dias. Mas só nesse ano, e antes do aumento de ontem, o combustível no Brasil tinha aumentado em média 45%. E o segundo ponto que eu também gostaria que o senhor rebatesse tenho ouvido muito falar, mas a Venezuela, a gasolina mais barata. A economia da Venezuela sempre foi uma das mais fracas do continente. E o que eles têm para vender é petróleo. O que eles tentavam fazer com que rodasse dinheiro na economia era com petróleo. No Brasil, nunca ninguém pediu para a gasolina ser de graça. E nem mais barato que a Venezuela. O Brasil tem outras fontes de riqueza. O que se discute é que não precisava ser tão cara. E tão cara de uma vez, de 3 anos para cá. Eu citei a Venezuela como um paradoxo, porque é o tipo de visão econômica, né? É a visão intervencionista. E aí você afugenta os investimentos e você entra nessa situação. Obviamente que se ela tivesse com investimentos produzindo o que ela já produziu há 30 anos atrás, quase 4 milhões de barris por dia, a situação lá estaria bem melhor no momento. E agora você vê até a aproximação dos Estados Unidos da Venezuela, o Maduro sinalizando, quer dizer, é algo que se viu que não deu certo. Então, eu quis citar esse exemplo até para falar do intervencionismo. No caso do diesel, também tem usos em iates, em SUVs de diesel, mas eu concordo contigo que a questão específica de transporte é a grande maioria, né? Isso aí é aquela questão dos preços terem que variar exatamente para que haja esse aumento de oferta, haja alguma redução de demanda, não estou falando aqui no transporte de víveres, de itens específicos, e para que se consiga, com aumento de investimento e aumento de produção, a gente trazer o preço para baixo. Se você verificar, quando você fala de aumento de 50%, 40%, de fato, porque ele reduziu bastante, né? Então a base ficou muito depletada, né? Ficou muito baixa, e aí o movimento de reação faz esses aumentos grandes. A gente tem um dado assim, que é interessante, em setembro de 2014, o barril de petróleo estava $101, 2014. Em fevereiro, dia 24 de fevereiro, ele também estava, coincidentemente, $101. Só tem que, apesar do mesmo valor em dólar do barril de petróleo, o petróleo em reais estava 78% mais caro. Por quê? Porque o câmbio, hoje, está um câmbio mais desvalorizado do que estava em 2014. Então, como você falou bem, o poder de compra do brasileiro está calcado na moeda. Quando um dinamarquês ou um americano vai comprar, ele vai com a sua moeda que não perdeu tanto face ao dólar, onde todas as commodities são cotadas. Quando um brasileiro vai ao supermercado comprar trigo, que é commodity, né, um macarrão, ou que seja, ou carne, que também é commodity, isso está dolarizado. E ele compra menos por conta da depreciação do real. Então, o maior ofensor de preços de combustíveis no Brasil, e a gente tem demonstrado isso, é o câmbio, né? Obviamente que a commodity subiu e subiu bastante, mas preços de $109, $110 o barril, a gente já viveu no passado e o preço da gasolina não era esse, né? Se você pegar, a gente já chegou a ter preços de $150 o barril. Obviamente, isso é um pico, né? Tem uma sazonalidade, depois as coisas caem, como acontece com qualquer commodity. Então, eu acho assim, o grande foco aí seria em atrair mais investimentos, né?
em gerar superávit em balança comercial, e no ano passado o Brasil, como exportador de petróleo, gerou mais de 30 bilhões de dólares de entrada de divisas por conta de exportação de petróleo. Então, a gente tem muitas áreas que podem ser investidas e gerar mais produção, gerar mais entrada de divisas, e aí valoriza a moeda, e aí aquele salário mínimo de R$ 1.200 vai conseguir comprar muito mais coisas que ele compra. Quer dizer, com um salário mínimo de 1.200 com câmbio a 6, você tem $200 na mão. Mas com câmbio a 2, você tem $600 na mão. Então, isso faz diferença muito grande. Eberaldo de Almeida, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, falou com o ouvinte da Rádio Bandeirantes aqui no Jornal Gente. Muito obrigada, viu, Eberaldo? Até a próxima. Eu que agradeço, sempre à disposição. E olha, o nosso entrevistado falava sobre pressão de preços. Saiu nesta manhã o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chamado de inflação oficial do país. No mês de janeiro, o IPCA fechou em 1,01%, no mês de fevereiro, 1,01%.